Bom, agora vamos lá. O que vem a ser massa molar? É a massa presente em um mol. Aí você fala assim, João Vitor, o que é um mol? Numa revista própria da UPAC, em janeiro de 2018, já tem 2 anos essa publicação, a UPAC falou com essas palavras. Um mol, o que é um mol? Equivale a 6,02214076 vezes 10 a 23 entidades elementares. Ponto. Isso é um mol. Foi definido isso. Um mol tem isso aqui. Isso aqui também é conhecido como constante de Avogadro. Aí você vira e fala assim, piadinha sem graça. Qual que é o sonho de todo químico? Ter 1 mol de reais. O que é ter 1 mol de reais? É você ter aproximadamente 6 vezes 10 a 23 reais. Se você tem 1 mol de qualquer entidade, 1 mol de giz, quer dizer que você tem 6 vezes 10 a 23 giz. Para você entender o tanto que isso é alto, isso passa da casa dos trilhões, dos quadrilhões, dos quintalhões. É muita, muita, muita coisa. É uma coisa, tipo, praticamente inimaginável. Por quê? Quando nós falamos de moléculas, nós estamos falando de coisas muito pequenas. E o mol, ele está justamente relacionado com isso. Quando você vira e fala assim, nesse copo aí tem 1 mol de água. Quer dizer que você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Quando nós falamos de massa molar, é uma relação que existe entre gramas e mol. E isso aqui é importantíssimo. Porque por meio disso aqui você consegue fazer cálculos, você consegue determinar a massa em gramas produzida de uma substância, cara. Você tá lá na indústria e fala, olha, vai produzir tanto. Você precisa colocar tanto. E essa relação, ela vem de massa molar. A sua unidade é grama por mol, ou seja, ela indica quantas gramas tem em 1 mol. Só que esse mol aqui, ó, a nível de média a gente dá uma aproximada. A gente fala o quê? Que 1 mol é aproximadamente igual a 6 vezes 10 a 23. A maioria dos vestibulares, das provas de exames, aproxima a constante de Avogadro. Então, se você tem 1 mol de arroz, 1 mol de feijão, vocês têm uma ideia, teve uma questão uma vez no vestibular que pedia para o aluno dissertar sobre essa ideia. E falava assim, quantos mols de arroz tem nesse prato? E aí tinha gente que colocava, tipo, no meu prato tem 1 mol de arroz. Cara, isso é um absurdo. Pra você ter uma ideia, 1 mol de arroz conseguiria alimentar a população mundial. O que seria 1 mol de arroz? Você teria 6 vezes 10 a 23 grãos de arroz. Isso é muita, 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 muita coisa. Então, entenda que quando nós estamos falando disso aqui, dessas entidades elementares, nós estamos falando de uma quantidade enorme, certo? Aí tem aquela cantada, né? Gata, eu te mol. Em vez de falar eu te amo, eu te mol. O que quer dizer esse te mol? Esse mol tem justamente a ideia de, tipo, nossa, cara, eu te amo muito, 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 muito mesmo. Vem dessa ideia. Então, o que acontece? Aí você fala assim, tá, mas como é que eu calculo massa molar? Bom, lembra, por exemplo, que a gente viu que a massa molecular, ou seja, de uma molécula de água, equivalia a 18U? Sim ou não? Por meio da constante de Avogadro, a gente permite fazer uma relação. Que é colocar aqui, ó, 18 grama por mol. Tem professor que explica assim, apaga o U, coloca grama por mol. O que acontece? Eu tenho medo do aluno colocar na cabeça que isso aqui é um igual. E pelo amor de Deus, não é igual. Essas coisas não são a mesma coisa. Isso aqui é a unidade de uma molécula. E isso aqui você está me falando que 1 mol de água... O que é 1 mol de água? Quando você pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, você vai ter aproximadamente 18 gramas. O ácido sulfúrico a gente deu 98U. 98U, então quer dizer que a massa molar, 1 mol de ácido sulfúrico, que tem 6 vezes 10 a 23, vão ter quantas gramas? 98. Então, a massa molar, ela indica quantas gramas estão presentes em 1 mol. A massa molecular, U, ela indica a massa de uma molécula, que está relacionada com uma comparação com o átomo de carbono 12. Ou melhor,
com 1/12 do átomo de carbono 12. Então entenda, existe uma relação. A maioria dos exercícios vai te dar massas atômicas e você fala, gente, mas como é que eu saio de massa atômica e vou para massa molar? Existe essa relação. A massa, a unidade, a gente chama aqui, tipo, o módulo, o valor. O valor aqui, ó, 18. Realmente, é igual. O módulo disso aqui é igual, mas não é a mesma coisa. Tudo bem? E aí a gente entra num conceito que é o seguinte, tá, e como é que eu calculo o número de mols? Também chamado por alguns autores de quantidade de matéria. O mol, gente, é a unidade de quantidade de matéria. Ah, calcule a quantidade de matéria do sistema. Em outras palavras, calcule quantos mol tem. Como é que é definido o número de mol? Simples. O número de mol N é igual a massa dividido pela massa molar. Massa molar é a massa presente em 1 mol. Observem. Grama dividido por grama por mol, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Grama com grama corta, sobre o mol. Então, se você quer calcular, tipo, quantos mols de água tem, imagine aqui essa situação. Eu tenho um copo de 250 ml de água. A densidade da água é aproximadamente 1 grama por ml. Então, o que isso quer dizer? Que a cada 1 ml você tem 1 grama. Se aqui eu tenho 250 gramas, então eu tenho 250 ml. Então, num copo de 250 ml, eu tenho 250 gramas de água. E aí eu dei a massa molar da água para vocês, 18 gramas por mol. Aí eu pergunto, qual é o número de mols de água que tem nesse copo? Vamos calcular? O número de mols de água é igual a massa em gramas sobre a massa molar. Massa, 250. Massa molar, 18. Vamos fazer essa conta? Quando vocês fizerem essa conta, vai dar aproximadamente 13,89 mol. Então, no copo ali, tem aproximadamente 3,89 mol de água. Beleza. João Vitor, tem uma outra forma de fazer sem ser por fórmula? Tem. Você usar a relação aqui, ó. 1 mol de água não tem 18 gramas? De acordo com o dado de massa molar. Quantos mols X, quantos mols eu vou ter em 250 gramas? Resolve essa regra de 3. Também funciona. Aí você pergunta, tá, e quantas moléculas de água tinha? Uai, se o mol de qualquer entidade tem 6 vezes 10 a 23, e nesse copo tinha 13,89 mol, quantas moléculas tem? X. Um mol tem essa quantidade, 3,89 vai ter quanto? 1 vezes x, x. 3,89 vezes 6 vai dar aproximadamente 83,3, aproximadamente. Vezes 10 a 23, né? Multiplica aqui as barras. É o 13,89 com 6. Organiza, põe em notação. Então, você andou com a vírgula para direita, para esquerda, esquerda aumenta. Então, ficou 8,33 vezes 10 a 24. Ou seja, você tem 8,33 vezes 10 a 24 moléculas dentro desse copo. Então, fixando. Massa molar é a massa em gramas presente em 1 mol de uma substância. O que é o mol? Qual é a definição de 1 mol de acordo com a IUPAC? 1 mol corresponde a 6,02214076 vezes 10 a 23 entidades elementares. Só que a gente aproxima. Isso aqui é conhecido como a constante de Avogadro, tudo bem? E aí, se a gente quer calcular a quantidade de mol, a quantidade de matéria de um sistema, basta você pegar a massa da sua amostra em gramas e dividir pela massa molar dela. Vamos fazer mais um exercício para fixar essas ideias? Saca só no próximo vídeo.